Boa noite, guerreiros e guerreiras. Aqui é o professor Fábio. Estamos mais um episódio aqui, o round 3 do Pod Fight Team, o podcast da luta. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito mais que especial. É o nosso sensei Jean Clay. Além dele ser sensei no jiu-jitsu, ele também é pastor da Igreja Batista. Galera, fica com a gente hoje aí que vai ser um bate-papo muito top. Sensei Jean, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso Pod Fight. Mestre, manda um alô pra galera aí e seja muito bem-vindo. Boa noite, Fábio, tudo bem? Uma honra para mim estar aqui com você, junto com vocês aqui também, para estarmos aqui contando algumas histórias, falando sobre luta, né, que é a nossa vida, a nossa trajetória, falando um pouco da nossa história, falando também daquilo que tem impactado nossas vidas nesse dia. Então, estou muito feliz de estar por aqui e vamos lá. Galera, como vocês viram aí, Mestre Jean tá aí com a gente hoje, né? Assim, hoje a gente tem aqui uma breve estatística do Mestre Jean, né? Que nos foi passado. Mestre Jean, campeão brasileiro aí de jiu-jitsu, 7 vezes campeão estadual e está hoje aqui com a gente, e ele também é pastor da Igreja Batista. Galera, vocês estão com a gente, já vão aí, já se inscreve no nosso canal, não deixa de acionar o sininho aí, e fica com a gente que hoje vai ser top. Mestre Jean, para começar, quem que é o Jean Clay? Como começou essa história do jiu-jitsu? Da onde que vem essa influência no jiu-jitsu na vida do senhor? Mestre Jean, conta para nós, pode falar aí à vontade com a gente. Sei que o senhor tem bastantes histórias aí com o jiu-jitsu, como que foi essa trajetória, aonde o mestre Jean começou com o jiu-jitsu, mestre? Então, a história é um pouco longa, mas vou ser bem breve. Em 1993, eu perdi minha mãe teve um câncer de pulmão e nós lutamos muito ali com ela, aqui no Mato Grosso do Sul. E depois que a minha mãe faleceu, nós fomos para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, na realidade, né? Ali em Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, meu pai casou de novo, eu tinha ali 15 anos, e eu fiz amizade com um menino na escola, na minha sala, e ele falou: Jean, você não quer fazer uma visita lá na academia do meu pai? Meu pai dá aula de jiu-jitsu. Eu nem imaginava que era jiu-jitsu, nunca tinha ouvido falar de jiu-jitsu. Eu tinha um desejo no meu coração muito grande de aprender karatê, kung fu, porque eram os filmes que eu assistia, né? Top. Que eram os Chuck Norris, Bruce Lee e tudo mais. Então eram as lutas que eu queria. Aquilo era muito forte em mim. Só que meu pai nunca deixou. E aí depois de todo esse processo, aí eu aceitei esse convite desse aluno, desse amigo, o Frederic, o nome dele. Ele mora lá até hoje, né? Eu fui lá fazer essa aula. Cheguei lá, fiquei olhando assim, aquela galera ali. Porque o jiu-jitsu, gente, até você praticá-lo, não é muito legal de se ver, né? Você não entende muito, né? Você acha até meio constrangedor. Isso, a galera tem um preconceito, né? Isso. Hoje tá agarrada. Hoje está mais globalizado, mas está um pouco mais abrangente. Mas antigamente era bem difícil, assim. Eu olhei assim e falei: gente, cara, eu não quero lutar isso, não. Eu quero fazer karatê, eu quero dar soco. Dá porrada. Beleza, aí a mesma frase que todo mundo falou hoje: vai lá, faz uma aula. Faz uma aula para conhecer. Faz uma aula. Hoje a gente tem o costume de falar: faz uma aula experimental. Faz aula experimental. Hoje é mais comercial. Antigamente, faz uma aula aí, se você gostar. Cara, eu falei: beleza, o cara é meu amigo, eu falei: vou lá. Cheguei lá, cara, o meu primeiro mestre, né, o Joamir de Mello, ele faleceu tem 1 ano e pouquinho agora, faixa coral, foi meu primeiro professor. Um cara extraordinário, cara. Eu conheci ele, eu tinha acabado de perder minha mãe, tava ali, meu pai casou de novo, tava aquela família desestruturada ali, né? E esse cara foi como um pai para mim ali no início, né? Esse cara me abraçou e começou a me ensinar jiu-jitsu ali, cara. Esse professor era da linhagem lá do Hélio Gracie, já treinou, ele era ali de Niterói, ali da região dos lagos do Rio de Janeiro, né? Então ele era da época da Revolução, o cara participou de muita coisa. Muita coisa. E ele começou a me ensinar e me
ensinar também a se comportar como pessoa, né, como gente. Eu era um adolescente e a gente fez uma grande amizade. Esse primeiro mestre foi até azul com ele. Então eu comecei o jiu-jitsu lá onde nasceu, né? Lá no Rio, estado do Rio ali. Começamos o jiu-jitsu lá e eu fiz essa primeira aula, Fábio. Eu apanhei tanto nesse dia. Era uma finalização atrás da outra e eu falava assim, cara, como que pode isso? Como que pode esses gurizinhos aí, franzinos, os gurizinhos menor do que eu? Cara, eu não sou muito, eu sou baixinho. Mas eu sempre fui mais fortinho, né? E os guri menor do que eu, magrinho, e eu tentava pegar aquele, já estava nas minhas costas, tentava fazer alguma coisa, já estava me finalizando, era pescoço, era braço e tal. Eu falei, cara, eu comecei a fazer jiu-jitsu, Fábio, de raiva. De raiva? Como assim, mestre? De raiva? Eu falei assim, eu vou treinar até pegar esses caras. Assim, mestre, eu vou treinar até finalizar esses caras. Quem não entende fala assim, mas como que apanhou no jiu-jitsu, né? Porque assim, o pessoal fala assim, conhece o boxe, conhece o Muay Thai, a gente dá soco. No jiu-jitsu não tem isso de dar soco. Como que apanha no jiu-jitsu? Cara, jiu-jitsu você apanha de uma forma mais lorde. Mais tranquila. Tranquila. Mas assim, você é colocado numa posição de humilhação, assim, cara, que, tipo assim, o cara tá te segurando, você sabe que que você não vai sair dali, e você vai ser finalizado, sem tomar soco, sem tomar chute, sabe? E aquilo lá me deixou muito irritado, na realidade, falar a verdade, né? Deixou irritado, falei, cara, eu preciso ganhar desses caras. E eu comecei a treinar, falei, agora eu vou treinar. Cheguei em casa, falei pro meu pai, vou fazer jiu-jitsu, e ele apoiou, que antes ele não apoiava eu fazer artes marciais. Aí ele apoiou, comprou o kimono para mim. Meu pai foi o primeiro, foi o primeiro kimono que eu ganhei, foi do meu pai. Meu pai tá lá em Natal, amo a vida dele. Um abraço aqui para você, meu pai. Depois vou mandar para você. Como que é o nome do pai? Como é o nome do pai? José Cosme. Seu José Cosme, um abraço pro senhor aqui também, ó. Seu filho contando a história dele. A história dele também, o senhor tá aí na história dele. Então, meu pai foi o primeiro, né, a me incentivar. Isso é muito interessante porque você ter apoio dentro de casa para as coisas que você... da família, né, principalmente coisas boas, né? É muito bom, isso é muito interessante. Isso marcou minha vida, foi o pontapé, né? E Deus foi muito bom comigo porque eu também entrei numa escola boa, sabe? Eu entrei numa escola de um cara de um caráter excepcional. Um cara que era um pai mesmo, o cara me ensinou muito, assim, fora do tatame, no tatame. E eu comecei a treinar, em três meses eu estourei essa orelha aqui, a primeira. Não, essa aqui. eu ia falar a respeito, velho. Deixa que depois eu vou perguntar. Eu fui com tanta força, cara, com tanto sangue no olho, assim, que 3 meses estava quebrada essa orelha aqui. Faixa branca ainda. E aí, com 4 meses, eu consegui finalizar o cara que me finalizou na minha aula. Olha aí, olha só. Lembro até hoje, americana. Consegui finalizar ele. Mas, assim, isso foi só, assim, o início, né? Só que aí depois eu comecei a entender, porque na luta, arte marcial, você não é igual academia, não é igual futebol, não é igual esportes assim. Luta é uma disciplina de vida, ensinamentos de verdade, assim, para você levar para a vida, né? Então eu comecei a ser discipulado, na realidade, né? Antigamente existia isso, tipo assim, você era discípulo de fulano. Discípulo, né? Mestre, você era aluno daquele cara, você não ia em outra academia, você só fazia visita se fosse amigo, você só fazia visita para desafiar o outro também, que chegava na cidade, vamos lá ver se aquele cara é bom. Mestre, então o senhor estava falando lá do início do jiu-jitsu, como que então a luta ela é diferente, porque no caminhar das aulas, no dia a dia, no relacionamento com o professor, relacionamento com os amigos, com os alunos, então com os próprios alunos, você começa a gerar uma intimidade, uma amizade ali, né? Coisa de família mesmo, ali, né, mestre? E aí começou a mudar minha mentalidade. Falei, cara, não é como eu penso, né? Arte marcial não é como eu comecei, né? Tipo assim, você lutar para ganhar de alguém, lutar para prevalecer contra alguém, né? Isso. Mas você tem que vencer você todo dia e colocar a sua mentalidade em primeiro lugar, assim, no lugar que ela tem que ficar, né? No caso, a luta, para muita gente, pensa que te deixa agressivo, te deixa soberbo. Na realidade, ela quebra a sua soberba. A luta, ela quebra seu ego.
né? E só fica quem realmente quer mudança, cara. Tipo assim, porque chega uma hora, se o cara não quiser mudar a mentalidade dele, mudar a forma de vida dele, ele vai parar, ele não vai... Sai fora. Ele não vai dar continuidade, não. Mas se o cara entender essa pegada da transformação mesmo, de caráter, né? Transforma muito. Porque, cara, você tá ali, você apanha mesmo. Às vezes você era aquele cara que batia em todo mundo na escola, você era aquele cara forte, você era aquele cara que fazia o que você queria, você nunca apanhou em casa. Te ensina uma disciplina, né? E ali você chega ali, você vai apanhar, que eu tô falando, não é espancamento, nada, é apanhar que eu tô falando pra você ser vencido por alguém, às vezes mais fraco que você. Eu acho que isso é um aprendizado também, cara, né, mestre? Aprender a perder, né? Aprender a perder. E outra, dentro do tatame, Fábio, quando nós entramos dentro do tatame, colocamos o kimono, não tem juiz, não tem gari, não tem pastor, classe social, né, não tem advogado, não tem o milionário, não tem aquele que... Entrou ali, o milionário vai apanhar do gari. É verdade. Entendeu? Ou vice-versa, né? Então ali, a primeira coisa que acontece, o orgulho cai. Né? Segunda coisa, o ego cai. O cara vai realmente saber quem ele é, na realidade. Na luta, eu costumo até falar para meus alunos, você vai lutar um campeonato. Você chega lá, você vê o cara com uma cara muito feia, fazendo muito barulho, ele tá inseguro. O cara tá inseguro, ele tá tentando te impressionar, intimidar, ali, né? Intimidar, tentando colocar alguma coisa antes. Então, assim, você só sabe quem você é e quem as pessoas são na ação. Verdade. Você nunca vai saber quem a pessoa é só falando, entendeu? Só falando que é isso, que é aquilo e tal. Você realmente entende. Então, assim, eu comecei a aprender esses princípios no jiu-jitsu. Então, aí eu fiquei, né? Fiquei. Até azul eu peguei, eu treinei com esse mestre. E nós viemos embora para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E meu pai veio para lá, tá? Eu, adolescente, vim com ele. Quantos anos, mestre? Com 16 anos. 16 anos. Aí continuei treinando. Eu comecei a treinar judô também. Em Coxim, lá no estado ali, Mato Grosso do Sul, né? Uma cidade chamada Coxim. Coxim, conheço. Coxim. Meu irmão mora lá, até hoje. Meu irmão é faixa preta de jiu-jitsu. Me dá um salve aí pro meu irmão. Pro Jefferson Arruda, que foi meu professor de judô lá. O cara é expert em lutas. O cara é muito bom de jiu-jitsu. O meu irmão, pra você ter uma ideia, quando eu fui para Cuiabá, que eu comecei a treinar com o mestre Chicão. Isso. O Chicão hoje é faixa coral também. Então, a academia do Chicão, vamos colocar aí há 20 anos atrás, no Mato Grosso aqui era a elite dos elites. Era referência. Referência. Ele até hoje é, né? Mas quem estava lá treinando? Eu cheguei lá e fui moldado também, né? Mas tinha o Rafael Feijão. Hoje que tá. Rafael Feijão, UFC, nós treinamos juntos muito tempo, eu era sparring dele. A gente treinava muito sem kimono, um cara com mais de 100 quilos, eu com 70 e poucos quilos. E a gente treinava muito, ele tinha academia dele já. O Rafael Feijão hoje, ele tá num trabalho diferente, ele tá num trabalho de divulgação do evento do LFA hoje aqui no Mato Grosso. Inclusive teve esses dias atrás o LFA, né? E agora vai ter novamente aqui em Cuiabá o LFA novamente. Ele tá trazendo essa... grande referência de nome da luta daqui do nosso estado, que é o Rafael Feijão, que tá levando o nome aí, né? Isso. Então eu treinei muito com ele. Então eu treinava com ele o próprio Chiquinho, né, que é o filho do Chicão, o cara pentacampeão mundial de jiu-jitsu. Então a gente fazia eu ficava muito ali com eles na academia, eles faziam muito essa ponte, eles viajavam, voltavam ali, ia para o Rio de Janeiro, voltavam. Hoje você compra o curso na internet, você assiste no YouTube. Verdade, né? Se hoje aprender tem essa facilidade, né? Se aprender jiu-jitsu, você tinha que ir na fonte. Então nós íamos no Rio de Janeiro, nós procurávamos as melhores academias, a Gracie Barra, De La Riva, ali em Copacabana, Silvio Bering também, tinha fera também no jiu-jitsu, Paulo Strauss era um cara que a gente ia treinar também lá em Copacabana, o cara tá com 70 e poucos anos, e até hoje, mesmo lugar ele tá lá, academia, ano passado eu fui lá agora, tá lá do mesmo lugar, treinando a galera, gente do mundo inteiro vai pra lá, né? Então, pra você ter uma ideia, o meu irmão, quando eu tava treinando ali em Cuiabá, que eu fui até a marrom com eles ali, quase preto. Então, isso já em Cuiabá. Cuiabá. Isso, eu fui pra Cuiabá, né? E ele... Ali, o meu jiu-jitsu deu uma subida. Uma subida. E outra,
Eu acho que poucos viveram isso. Eu morava dentro da academia. Eu fui assim, eu larguei tudo e fui. O Chicão me convidou, o Chiquinho falou, quer morar aqui, quer treinar aqui, me ajudar aqui? Falei, tá, tô dentro. Entrei na academia. Eu dormia no tatame. Acabava a aula ali, 10 horas da noite, sei lá, a hora que dava. Pegava minha cobertinha lá, o meu travesseiro. E outra, eu cuidei muito do Chicão, fazia comida para ele. Ele tinha um problema também de diabetes, alguma coisa ali, então ele não podia comer muita coisa. Então era aquele cara que era o pupilo. Eu fazia comida para ele, a gente dava aula junto com ele ali e dormia no tatame. Então, assim, foi um tempo assim que eu tava no tatame. Dormia e comia jiu-jitsu, dormia, comia, treinava, dava aula. E aí no final de semana eu trabalhava de segurança nas boates, que era para me ter uma renda extra. Eu não ganhava dinheiro. Hoje a galera já quer começar, já quer ganhar um rio de dinheiro já. Então ali eu falei, cara, aqui é a minha escola, aqui eu vou crescer, aqui tecnicamente, como lutador, né, como pessoa também. Então esses caras, ó, Rafael Feijão, Maurício Fetti, outro gigante também no jiu-jitsu, acho que ele tá no Mato Grosso aqui ainda, o Chiquinho, o Marcelo Negão, cara, o cara era fera demais no triângulo, eu lembro até hoje, o triângulo dele era... Ninguém saía do triângulo dele, sabe? O meu golpe preferido era o rodado. Eu pegava no pescoço e não sei de onde saía. Sei que eu criei essa estratégia, era bom em rodado. Tinha muitos outros lá, assim, que... Aí você tem uma ideia, o meu irmão, que mora em Coxim, eu saía de Cuiabá, ia para Coxim para ensinar o meu irmão. Nossa. Nessa época o meu irmão era do exército, ele era militar, e ele fazia já judô. Eu já fazia judô com esse Jefferson, que é o professor. E eu ia para Coxim, ficar uma temporada lá para ensiná-lo. Então o que eu fazia? Ele comprou um tatame, colocou na varanda da casa dele, treinava o judô e tal. E eu chegava lá, a gente treinava todo dia. O que ele fazia? Pegava uma caderneta, né? Aí eu falava assim, ó, aqui agora é o Americana na guarda. Ele escrevia, Americana... Fazia... na guarda. Fazia uma lista de golpes. Armlock voador, armlock reto, tá. Então ele tinha o caderninho dele, cara. Até um tempo atrás agora, uns alunos dele lá, falaram, eu tenho aquele caderninho do Paulo, que ele anotava as coisas. Então, assim, eu ia pra lá, eu derramava, assim, tudo que eu poderia... Show. Passava e ele... O senhor aprendia aqui, o senhor levava lá, já fazia um seminário com a galera. E aí, depois, ele foi crescendo, né? Foi até a preta. Meu irmão, assim, ele ali na região ali, ele dominou muito tempo ali, né? É uma referência lá também. Ele é adestrador de cães, né? Hoje ele adestra cães ainda, adestra animais de grande porte, cavalo. Ele falou que tá adestrando cavalos ali. Olha só. Então ele é um amante, assim, dessa questão. E aí, dentro disso tudo, eu falei, cara, eu preciso começar a dar aula, porque eu tive sempre uma tendência para dar aula também. Eu gostava de dar aula. Já tinha aquela liderança, né, mestre? Eu gostava de dar aula, cara. Eu falei, cara, eu sou um lutador, mas eu gosto de dar aula. Aí eu falei, cara, eu preciso dar aula. Já estava pronto, já estava, né, no nível mais ou menos bom, ali treinando com os melhores. Já era faixa preta? Ou ainda era marrom? Tava quase faixa preta, né? Tava quase faixa preta. Aí eu vim para Sinop. Entendeu? Quando que foi isso? Foi em 2002, se eu não me engano, 2002 para 2003. Eu cheguei aqui em Sinop, falaram assim, ó, tem uma cidade lá no norte do Mato Grosso, a cidade está crescendo demais, e todo mundo sabe, né? Desde 20 anos atrás já estava crescendo. Eu cheguei em 2002 aqui também no Mato Grosso também. Eu vim do Mato Grosso do Sul também, eu vim de Ponta Porã. Quando eu cheguei em Sinop, gente, ali a catedral estava construindo ali. Ela estava sendo feita. Eu lembro que ela estava sendo feita, não tinha nada atrás. Isso aqui não existia. Isso aqui, esse bairro aqui, que nós estamos aqui, não tinha. Era pouca coisa, não tinha asfalto. Se tinha, eu não lembro direito, mas era pouca coisa. E eu cheguei em Sinop, falei, cara, vou para Sinop dar aula. E aí eu vim de Marrom para cá. Quando eu cheguei aqui, a primeira academia que eu dei aula, sabe onde foi? Onde foi, mestre? Do mestre Carneiro. Mestre Carneiro, mestre de Carneiro. Mestre Carneiro também. Se você ver um dia esse vídeo, mestre, você foi o primeiro professor que abriu a porta da academia para eu dar aula de jiu-jitsu.
E ele já era das antigas Já aqui, era né? karateca, é uma grande referência aqui na cidade com o karatê, é o mestre Carneiro. Carneiro era o cara. Ele tinha um tatame muito bom ali perto do Machado do Centro. Ficou ali. Por muitos anos perto do Machado Isso, Tarumã, né? Tarumã, Ficou isso. por muitos anos ali. Ele deu aula lá. Então eu cheguei, conversei com ele, ele falou, não, pode dar aula aqui. Quando eu cheguei aqui, tinha 2 professores. Entre aspas, né? Uhum. Tinha um que era o Cláudio, assim, a história final deles não foi muito boa, e o Renato. O Renato era o gigantão, ele era um bombadão, Fortão. grande, e ele era faixa azul ainda. Esse outro, Cláudio, ele era um pouco mais seco, mas ele era, acho que era azul também, roxo, alguma coisa assim, era azul também. E esse Cláudio, ele dava aula assim, era muito louco, era muito bagunçado. Ele, tipo assim, vou graduar você hoje. Ele mandava você ajoelhar aqui e vinha com a espada, assim. Tipo cavaleiro. É a história. Cavaleiro da Tábua Redonda. Colocava a espada e... Vou te graduar. Hoje... Eu vou te graduar. Meu Deus. E aí eu cheguei, tinha esses caras aí, né? Tinha esses 2, ou seja, não tinha jiu-jitsu aqui. Né? Então foi o primeiro realmente professor de jiu-jitsu que veio para trazer um bom jiu-jitsu, né? Trouxe um trabalho, né? E esses caras, quando eu cheguei, eles vieram treinar comigo. Que top! Então, chegaram, o senhor ainda conseguiu abraçar eles ainda. Eles vieram treinar comigo, foi muito, muito interessante a primeira aula. E chegou um monte de gente assim, o pessoal meio... nunca tinha visto nada, né? E nós viemos, eu, o Chicão, o Chiquinho, mais alguns alunos. E aí o Chicão sempre me desafiou muito. Assim, eu fui treinado muito no fogo, assim. Isso. Eu lembro que lá em Cuiabá a gente abriu uma filial lá, uma academia lá na praçona que tem lá no centro, eu esqueci o nome dessa praça agora. É uma praça que tem, a Praça dos Carreiros, eu acho. É uma praça que tem lá em Cuiabá, que é o centro, né? Isso. E tinha uma baixada assim, ele alugou um salão assim, e abriu uma academia lá, e nós fomos inaugurar essa academia. Top. Chegou lá na academia, passou 2 caras na rua assim, eles estavam drogados, né? Aí ele, ô, vocês... Chama os caras passando na rua. Vem cá. Ele falou assim, eu duvido você pegar esse cara aqui e conseguir bater neles. No primeiro dia. E os caras... O cara chegou e jogou o senhor no fogo. Aí tava eu, Marcelo Negão, eu lembro até hoje, cara, dessas histórias. E eles entraram assim, então tá, vamos ver isso aí. Cara, esses caras vieram, e vinha dando soco, e vinha dando chute. E a gente só tava treinado, né? Derrubava, segurava, finalizava, tal, enfim. No final estavam os 2 na inauguração de uma academia. Meu Deus. Na calçada lá, assim, vomitando, passando mal, deitados lá. E a gente assim, poxa, você... Pegou os caras da rua, literalmente. Literalmente. Então, assim, aí eu vim pra cá e peguei... Eu já tava, assim, já acostumado com pessoas de várias índoles, né? E esses 2 começaram a treinar comigo, só que não deu certo, porque eles não gostavam um do outro, eles já tinham dificuldade um com o outro, e acabou que eles saíram, foram embora, foram para outra cidade, e eu continuei, né? Eu fiquei em Sinop, aí vários, hoje o Gustavo Trevisan, que é um dos meus faixa pretas aqui, Gustavão. Era o meu faixa azul guardeiro, né? Ele era o cara que saía na rua, ele saía na rua nas festas aí, os caras queriam bater nele e puxava pra guarda. Puxava pra guarda, dava triângulo, vamos treinar. Ai, meu Deus. Puxava pra guarda, dava triângulo, mas só que não machucava os caras, né? Que bom. E aí eu brigava com ele, que era gurizão também. Gustavão era um adolescente, cara. Gustavão, abraço, Gustavo, Alex, abração aí, cara. Abraço, então, galera Gustavo, aí galera casca grossa aí, ó. Gustavo, Alex. E o Gustavão, ele treinava na rua, e eu brigava com ele, cara, você não é pra fazer isso, vai acabar um dia aí se dando mal. Enfim, aí eles foram também se moldando e tal. E aí o próprio Tobias, né, que você entrevistou aqui, Tobias começou a treinar jiu-jitsu comigo, e ele me convidava, igual eu falei pra você, o Tobias, ele me convidava para ir na casa dele, que ele morava aqui numa madeireira, ele trabalhava na madeireira, e tinha um tatame na frente da casa dele. Tobias aí. Sei, Tobias, abraço. E ele me convidava, cara, para ir na casa dele no domingo. Às vezes estava domingo de bobeira, solteiro, não tinha nada que fazer. Ele me chamava e aí me alimentava lá, né?
E falava, vamos treinar, professor. Aí a gente treinava karatê, treinava submisso, treinava jiu-jitsu. Era um dia de treino. Ficava lá o dia inteiro, né? Então ele foi um cara que marcou muito minha vida, me ajudou demais aqui. Que bom. O Carneiro, ele. Tem muitos empresários aqui na cidade que foram alunos meus, que ficaram aí, que eu voltei, eu já revi eles, né? E aí eu não consegui ficar muito tempo em Sinop, porque a minha vida era de competição. Não tinha muito aluno, né? Hoje o jiu-jitsu ele ficou um pouco mais comercial, a gente sabe hoje diferenciar. Tipo assim, quem é o cara que vai competir, quem é o cara que é um cara que vai só treinar para o dia a dia, Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então a gente aprendeu a diferenciar. Antigamente não, eu tinha em torno de 15 alunos, 10 alunos, às vezes entrava 50, ficava 10. Ficava 10. Por quê? Porque só ficava os leões. Verdade. Só ficava quem realmente era competidor, quem aguentava a dor, né? E eu gostava de treinar para competição. Então no início não tinha muito essa visão comercial, sabe? Eu queria alguém para treinar. Muitos professores erraram muito com isso aí. Porque ele queria o cara só para ele treinar, e às vezes o cara queria aprender outra coisa. O cara olhava assim e falava, cara, isso aqui não é para mim. Hoje muitos professores perdem muitos alunos por causa disso. Porque chega lá, ele vai, ou você é alto nível ou não. Verdade. Né? Mas nós como professores hoje, a gente tem que entender que o jiu-jitsu, ele é para todos, cara. O jiu-jitsu é para todos. Então, vai chegar uma pessoa muito debilitada na sua academia, você vai levar ele até o nível dele, vai segurar ele ali. Claro, você vai ver os competidores, você já vai separando, ó, sim, você é aqui e tal. Tanto verdade, é que um olhar do mestre, né? Sim. Quem vai ser o competidor? Pra você ter uma ideia hoje, as grandes equipes, Gracie Barra, Aliança, eles têm os treinos deles, assim, muito diferenciados para isso. Treino para iniciantes, treino intermediário, treino para competição. Então, assim, é um todo, né? Verdade. Treino infantil, dividido por categorias. Então, antigamente não tinha isso, sabe? Ou era casca grossa ou não era. Ou não era, entendeu? Então, assim, aí fiz essa galera aqui, em Sinop, só que eu viajava muito para o Rio, viajava muito para competir, e era longe, muito longe, né? Verdade. E eu solteirão, também não estava muito legal, assim, psicologicamente, né? Comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter muito aluno, tinha mais ou menos 50 alunos, tinha muito aluno, né? Em todas as idades. E aí eu não aguentei, eu falei, cara, eu preciso voltar lá para onde... Mato Grosso do Sul. Voltou para o Mato Grosso do Sul. Eu voltei para o Mato Grosso do Sul. Aí lá foi onde aconteceu uma reviravolta, né? Que aí, mais pra frente aqui, a gente fala mais sobre isso. Porque... Perfeito. Mestre, assim, deixa eu falar com o senhor a respeito. Eu tô vendo aqui, essa aqui é a faixa preta. Todo mundo tem um sonho. Mestre, qual que é o processo, como que funciona? Como que foi essa caminhada do senhor? O senhor já contou um pouco, mas como que é o processo? Explica um pouco mais, assim, como que é esse processo da graduação, como é esse processo para o cara chegar a ser um faixa preta. Galera, para quem não sabe, eu também eu não contei para vocês, mas eu também sou aluno do mestre, tá? E também estou nessa caminhada. Mestre, processo, como que funciona a faixa preta? Fala um pouco aí. Como que é essa caminhada do atleta, do aluno para chegar, porque eu acredito que tenha toda uma dificuldade, tem todo um processo que não é assim. Sim. Você já falou tudo aí, né? Que a primeira palavra que você falou, processo. Processo. Nós temos que aprender a se apaixonar pelo processo, porque todo mundo só pensa no fim, no final da caminhada, no final, cara, o meu foco é a faixa preta, o meu foco é ser um médico, o meu foco é ser um advogado, eu vou estudar para isso. Mas muitas pessoas não chegam porque elas odeiam o processo. Elas não gostam do processo. Processo árduo, mestre. Processo árduo. É um processo diário, né? Eu tenho uma frasezinha que, na realidade, isso não é uma frase minha, eu ouvi uma vez e falei, cara, isso é uma grande verdade. Se você tirar esse pano aqui, dessa faixa aqui, dentro dessa faixa aqui, tá branca. Tá branca. Então, assim, tem uma frase que eu vi uma vez que ela é muito coerente. A frase é assim, o faixa preta, ele é um faixa branca que não desistiu. E, na realidade, a faixa mais importante não é a preta, é a branca, porque é ali onde você dá o pontapé,
É ali onde você começa, é ali onde você se desafia, entendeu? E você entra no processo, você é jogado dentro da cova dos leões ali, e aí você vai ter que se adaptar, vai sofrer, né? Tem um treino diário. Então, assim, o processo de qualquer coisa na vida, se você aguentar o processo do jiu-jitsu, da branca preta, você aguenta qualquer processo, cara, na vida, entendeu? Então Não é só no jiu-jitsu, capoeira, muay thai, todas as artes marciais, porque é um processo doloroso, né? É o treino diário, é as lesões, né? No jiu-jitsu é o que as orelhas quebram, outros não, outros sim, mas as orelhas machucam, os joelhos machucam, as articulações sofrem. Mas a questão eu vi também uma frase muito legal, o cara falando assim, ó, ser doente é difícil, mas ser saudável também é difícil. Verdade. E aí a pergunta é, qual o difícil você escolhe? Verdade. Ou seja, escolhe o seu difícil e vai, né? Porque tudo é difícil, gente, nessa terra. Tudo é difícil, nada é fácil. Quando é muito fácil, não é legítimo, entendeu? Quando é muito fácil, não é legítimo. Então, para chegar nessa faixa preta aqui, cara, eu apanhei muito, né? A gente é humilhado, a gente sofre, a gente tem lesão, a gente tem que se segurar. Tem hora que você lesiona e você para, por exemplo. Cara, eu não tô podendo treinar. E aí vai entrar no seu psicológico. Você vai no campeonato, você tá muito bem treinado, aí às vezes você perde. Você machuca. Verdade. Então a questão não é só alta performance. Alta performance é um nível que as pessoas chegam e não fica muito tempo também naquele nível ali. Mas é a persistência, a constância, né? E você entender o processo. Cara, isso aqui vai passar, né? Eu tô nesse caminhada aqui, na caminhada da branca do jiu-jitsu, na caminhada da azul do jiu-jitsu é outra caminhada. Aí chega na roxa, que você tá agora, é uma outra caminhada. Aí vai chegar a marrom. Eu falava com o meu irmão. Eu falava pro meu irmão assim, ó, quando a gente chegar na faixa preta, cara, nossa, nós vamos saber de tudo, cara. Quando a gente chegar na preta, vai ser o ápice. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. No dia que eu peguei a faixa preta, cara, eu peguei a faixa preta com um aluno do De La Riva. Ele tá hoje em Dubai, é o China. Chama ele de China, Emílio. Ele é o China, tá em Dubai hoje. Ele que me consagrou, né? Tem até o diplominha até hoje lá do De La Riva, lá em casa e tal. E ele me consagrou. Então, cara, quando eu peguei a faixa preta, eu falei, cara, realmente agora está apenas iniciando. Verdade. Uma jornada. Né? E reiniciando, né? Reiniciando. Então, você chega que o fim não é a totalidade das coisas. O objetivo seu. Sempre que você termina o objetivo, sempre tem outra caminhada para frente, tem outros desafios para frente. Então, a vida é um desafio. Todo dia é um desafio. Por mais que você esteja em altos níveis, são desafios constantes. Então, cara, da branca à preta, do jiu-jitsu, da branca à preta em qualquer área, da branca à preta em qualquer profissão, só fica... Olha, uma coisa que eu queria falar aqui. Você só permanece em algo se realmente você foi chamado para aquilo, se você tem um talento dado por Deus para aquilo lá, né? Que geralmente as pessoas que não têm, elas acham... Por exemplo, hoje a gente vê muitos médicos que se formam, mas não são médicos, cara. Verdade. Você vê pelos atendimentos, né? Você vê quando você vai ser atendido, não falando mal de ninguém, né? Mas tem muitas pessoas excelentes, né? Em todas as áreas. Tanto no jiu-jitsu, tem pessoas boas, tem pessoas ruins. No âmbito religioso também, pessoas boas, pessoas ruins. Então, todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins. Verdade. Mas se você não foi chamado para algo, você vai se enganar. Você tem que achar aquilo que você foi chamado para ser. Luta também não é diferente, cara. Luta só fica mesmo na... Cara, vai ser professor. O cara quiser levar para a vida dele, treinar de vez em quando, né? Agora o cara fala, não, eu quero ser um professor de jiu-jitsu. Eu quero ser profissional, né? Eu quero. Querer é uma coisa. Tem o cara que é professor, tem o cara que é atleta. Isso. E tem os estágios também, porque assim, ó, até a faixa preta lisa eu era um atleta. Quantas faixas, mestre?
até chegar na preta? Para quem não, conhece. Adulto, você vai começar já na branca. Geralmente tem essas tarjas aqui. Isso, o que é isso aí? Isso aqui é para você colocar os graus. As outras faixas, antes da preta, essa tarjinha aqui, ela é uma tarja preta. Por exemplo, a gente tem a tarja preta e a faixa branca. Tá certo. Né? No caminhar, você vai conquistando esses graus aqui. Geralmente, da branca a marrom, você conquista, né? 4 graus em cada faixa. Cada faixa tem 4 graus. 4 graus. Seriam níveis. Isso, assim. Níveis aqui. Você vai estar vendo a sua evolução no jiu-jitsu. Claro que antigamente não existia isso aqui. Antigamente, o Hélio Gracie aqui mesmo, tem a foto dele aqui. Ele usava faixa azul. Era branco e azul o jiu-jitsu antigamente, no início. Não tinha faixa. Branco e azul. Aí os caras, poxa, vamos organizar. Que as outras modalidades tinham, né? Então eles começaram a organizar. Ficou melhor. Porque daí você, né? Tem uma caminhada, tem um projeto. Tem um tempo de aprendizagem. Projeto de vida ali, né? Tal. Então, assim, você vai alcançando os 4 graus. Então, é branca, azul, roxa, marrom e preta. Nas faixas infantis e juvenis, você começa com a branca também, todos começam com branca. Aí branca, cinza, amarela, laranja, verde. São as coloridas para o infantil. Isso. Então, do infantil até uma faixa preta, são 10 faixas. Ou seja, se uma criança de 5 anos começa hoje, quando ela fizer 21 anos, que é o tempo limite de pegar a faixa preta no jiu-jitsu, ela pega a faixa preta. Legal. Uma criança de 5 a 21, né? Já o adulto não, ele pode começar com 50 anos. Cara, jiu-jitsu é para qualquer um. Assim, se você, né, no seu limite, treinar, todo mundo conquista, cara, a faixa preta do jiu-jitsu, claro, se ele não parar, né? Se ele aguentar. Porque a gente também sabe o limite de cada um. Por exemplo, a pessoa de 50 anos, 60 anos começar a fazer jiu-jitsu, cara, é outra realidade. É diferente, né? É um outro corpo, é uma limitação muito grande. Então ela vai conquistar, não no nível de uma pessoa de 20 anos, não no nível, né? E outra também saber que faixas pretas de jiu-jitsu, ele tem várias coisas que ele pode se encaixar. Por exemplo, tem um atleta, um cara que luta, um cara que é competidor. Tem um cara que é muito bom para ensinar. Tem muito cara que é bom de jiu-jitsu, ele não sabe ensinar jiu-jitsu. Ele não sabe, ele não tem paciência com aluno, principalmente com criança. Verdade. Né? Já tem uns que na faixa branca você já identifica, na azul você já... Cara, esse cara tem uma aptidão aí para dar aula, esse cara ensina, ele gosta de falar. Gosta de falar um dom, né? Um dom, ele gosta de ensinar, porque são características. Você pode ter essa característica e pode implantar ela em qualquer área da sua vida, tá em você. Quando você é. Entendeu? Não tem, ninguém tira. Né? Quando você é, cara. Então ninguém tira, mas só quando você entra em alguma modalidade, isso vai aflorar. Vai mostrando, né? Então eu tive minhas fases. Eu tive minha fase do aluno, eu tive minha fase do competidor. E eu entrei na fase do professor e eu gostei demais. Não dá para conciliar muito. Até um certo tempo dá, mas depois você tem que escolher o que você vai caminhar, né? Então eu entrei nessa questão das aulas, tanto é que até hoje, eu consegui formar da branca a preta, acho que, se eu não me engano, 14 faixas pretas formadas pelo senhor. 14 faixas pretas. Caramba, hein? E tem uns caminhando aqui também, né? Perfeito. O Fábio tá caminhando. Tenho mais 3 faixas roxas comigo hoje. Verdade. Até mandar um abraço para eles, o Amarildo, o Rodrigão e o Vitor, que é meu cabeleireiro oficial, Vitão. É verdade, Vitor veio fazer uma visita esses dias para nós. Abraço, Vitão. Então, meu cabeleireiro, então esses caras estão comigo agora, e eu já tô, como a minha visão tá mais para esse lado, então eu já tô soltando eles também para dar aula. Sim. Vendo, né, que eles gostam disso, então eu falei, cara, vocês vão me ajudar aqui, né? Eu já tô em treinamento com eles nessa parte aí, né? Então, cara, é muito satisfatório é mais satisfatório você ver uma pessoa se formar através de seus conhecimentos também do que você próprio ter se formado, entendeu? Então você transmitir aquilo que você aprende, porque, gente, não tem
não faz sentido você receber tanto de algo, né? Você aprender tanto e ficar para si. Isso não faz sentido. Multiplicar, né, mestre? Multiplicar, dividir, e outra, né? isso é estudo científico hoje na neurociência. As pessoas que elas ensinam mais, elas aprendem mais. Verdade. Quando você está estudando para algo que você ensina, você pode até fazer um teste com a criança. Você estuda um conteúdo, você chama uma criança assim, tenta ensinar para ela. Você vai ver ali se você sabe tudo, se você não sabe. Você se obriga também, né? Se você realmente domina aquele conteúdo ou não. Legal. Então, quando você ensina, cara, por exemplo, qualquer luta, quando você ensina, seu nível de conhecimento, ele cresce muito. Você tem o time, você vê quando o aluno está fazendo errado, você vê quando não. Você sabe as características, você já pega, ó, aquele cara ali é bom, aquele cara ali precisa de um incentivo, né? Aquele cara ali, o jiu-jitsu vai transformar a vida daquele cara, porque ele não tem nada para ser um lutador. Verdade. E de repente o cara se desponta, né? Então, eu falo de mim mesmo, cara, eu nunca fui o maior, eu nunca fui o mais forte, né? Eu nunca tive nessa parte, cara, o cara tem um talento inimaginável. Verdade. Nunca tive isso, mas eu cheguei a treinar com uns cara fera, cara. Eu cheguei a treinar assim de conseguir finalizar às vezes, né? Dentro da minha estatura, eu tinha 70 quilos, bem leve, sabe? Então assim, mas eu vi que você treinando, tendo constância, tendo disciplina, fazendo, não parando, né? Não desistindo, você consegue chegar em qualquer lugar, né? Claro, se você for chamado para aquilo, se realmente é sua aptidão. Mestre, agora um momento de descontração. Mas por que o pessoal zoa tanto faixa branca? O que acontece? Que todo mundo fica zoando faixa branca, que o faixa branca, e coitado faixa branca. O que essa zoação e que faixa branca sofre tanto? Cara, o faixa branca, ele se ele não existisse, cara, não tinha graça, sabe? Se não tiver faixa branca na academia, não tem graça, cara. Não tem graça. É o combustível da academia, a faixa branca, porque é igual uma criança, igual um filho, cara. Igual um filho, ele entra ali. A minha esposa, que eu amo demais, deixa eu já fazer uma declaração. Como é o nome da esposa mesmo? Raquel é a minha esposa, eu amo demais. Eu estou de pé hoje muito, continuei no jiu-jitsu também, porque, cara, às vezes a gente pensa que é só a gente, né? Verdade. Mas se você não tiver uma base familiar, se você não tiver alguém do seu lado que realmente te apoia, você não consegue ir muito longe, né? E a minha esposa é uma mulher muito guerreira, cara. Só que ela... E eu te amo, tá, meu amor? Te amo demais. A declaração aí, ó. Ela é minha faixa branca. Ela começou a treinar agora, vai fazer 40 anos. No, parabéns, hein? Muito... A Isa também, a Isa tá aqui também, ó. A Isa tá caminhando aí na faixa azul também, hein? Então ela começou a treinar agora, tá no 3º grau da faixa branca. Então eu tenho uma faixa branca. 3º grau, velho. 3º grau lá em casa, né? E tem outras também, outras meninas que estão treinando lá. Então você vê que o faixa branca, ele é inocente, cara. Ele é uma pessoa que ele começa a descobrir, tudo que você começa a descobrir, tudo que é muito novo, né? Você empolga, você faz pergunta que não deve, você quer fazer coisa que não... E por isso que existem os professores, porque daí os professores, eles vão, né? Eles vão alinhar uma pessoa, ó, né? Assim, viu, faixa branca? Ó, faixa branca. Então, não é zoação, é que vocês são muito queridos. Só que o faixa branca tem os níveis. Ah, tem o nível. Tem o nível. Como primeiro grau, aí? Primeiro grau, ele é um cara gentil ali, ele é um cara, né, cordial. Aí, 2º grau, ele já começa a ficar mais agressivo. Fica mais agressivo. Ele começa a fazer... E hoje vai mudando. Hoje é muito difícil, porque hoje tem o YouTube, né, cara? Os caras começam a fazer jiu-jitsu, ele já chega na academia sabendo matar leão, meio errado assim, mas ele já sabe. Porque ele já tá vendo conteúdo, né, do jiu-jitsu. Ele começa a treinar, ele começa a ver conteúdo, cara. Milhares de conteúdos, né? Ele chega na academia e quer ensinar. Ó, professor, e esse aqui? Né? Essa branca ele já quer. Aprendi esse aqui, ó. Deixa eu ensinar um golpe aqui. Aí nós temos que falar, peraí, cara, vamos devagar, né? Vamos passo a passo. A melhor coisa para você, faixa branca,
Aprenda passo Ó, a passo. dica aí, ó, dica aí, faixa branca. Aprenda passo a passo aquilo que o seu professor te ensinar. Não que você não deva seguir pessoas, né, e ver golpes no YouTube, no Instagram, mas aprenda passo a passo, dia a dia, aquilo que o seu professor te ensina, porque senão você vai crescer assim, ó, um braço menor, outro maior, fora do prumo. Só que chega o nível do faixa branca, Fábio, que ele fica nervoso, ele fica bravo, né? Ele começa aí fala, tem muita gente que fala assim que ele treina na força do ódio, meu. Na força do ódio. Ele fica, porque daí ele já apanhou muito, aí começa a bater, aí ele começa a finalizar o outro, começa a querer bater, mas é tudo um processo. Então a academia, você vê que a academia ela tá viva, ela tá funcionando, ela tá desenvolvendo, tem que ter iniciantes, tem que ter faixas brancas, porque isso também mostra que ela tá, né, atraindo pessoas, né? Verdade. Porque a nossa função também não é só tipo, formar uma grande equipe de grandes lutadores de faixas, né, graduadas só para a gente treinar para si, né? Então, assim, nós como professores em qualquer área temos que realmente estar passando aquilo que nós temos, né? E sabendo também atrair essas pessoas, né? E aí a aula dela, chega a primeira aula aqui na academia, ela vai... Depende muito da primeira aula. Eu lembro, cara, que muitos alunos eu perdi na primeira aula, antigamente. O cara chegava, já lesionava. Por quê? O cara chegava, é um faixa branca. Ele pensa que ele pode. Quer aprender Não, ele pensa que ele bate em alguém. Ele pensa que ele... Ele pensa que ele é o... ele olha pra alguém e fala, não, esse cara aí, eu vou bater nele. Eu vou ganhar desse cara. Aí ele entra. O corpo dele não está preparado para aquilo, né? Ele acha que sabe, mas não sabe. O corpo dele não está preparado. Preparação, né, mestre? Tem toda uma preparação, tem toda um dia a dia para o seu corpo se adaptar, né? Tem toda uma fisiologia, tem toda uma memória muscular que é criada, né? O lutador de artes marciais, ele tem um corpo preparado para a luta. Verdade. Preparado para a luta, né? Então eu perdi muito aluno assim, o cara chegar, quebrar a costela. Nossa, primeira aula. Quebrar a costela, porque o cara ficava insistindo, eu, cara, vai então, né? Hoje não. Hoje eu falo, cara, peraí, ó, hoje você vai só olhar, amanhã você vai fazer isso aqui, não tal, é assim, tal. Né, mestre? Aí primeiro, luta com o professor, aí eu chamo ele ali e tal. Ele pensa que já vai te bater também nas primeiras vezes. Verdade. Aí, poxa, cara, isso aqui é bom. Aí ele começa a descobrir, né? Então, o faixa branca, ele é a força motora aí da... Mestre, estamos descontraindo aqui, porque depois a gente vai entrar num assunto um pouco mais sério, vamos dizer, não seja sério, né, mas a gente vai falar um assunto um pouco diferente. Outra coisa, mestre, que o pessoal fala muito para mim, assim, a gente tem um preconceito, às vezes, muito, muito grande. Eu tô falando porque eu fui assim. Uhum. Jiu-jitsu é uma luta muito agarrada, esse negócio, eu vou ficar lá me agarrando com macho. Eu já vi o pessoal falar isso, inclusive eu, mas vou mentir não, porque quem vem das lutas de pé aí não quer saber negócio de ficar agarrando, não. Sim. Mas, vou confessar, depois que aprendi jiu-jitsu, eu me apaixonei. Mas tem todo esse preconceito. E outra coisa, o pessoal fala, não vou se agarrar com macho, e outra coisa, mas que eles falam muito. E essa orelha aí? Mas que é isso aí na orelha, mestre? Fala um pouco aí. Pessoal, então, Paulinho, dá um zoom ali na orelha do homem. Dá uma olhada. O cara parece que não escuta. Rapaz, aqui é... Mostra a orelha aí, mestre. Por que a orelha do cara que tem exercício fica desse jeito? Os caras falam com a orelha de repolho. Cara, isso aqui é um mistério, porque... Tem muitos professores que falam que a orelha estourada é antitécnico, né? O cara então, já vim falar, cara, fala assim, o cara que tem a orelha estourada, porque o cara é ruim. Eu acho que é porque o cara que não tem a orelha estourada, ele tá meio assim, tá querendo estourar, mas não estourou. Tem coragem. Não, como que acontece mas isso? Mas assim, gente, porque vamos ver na parte estrutural do corpo, né? Então depende muito da cartilagem, depende muito da cartilagem da sua orelha, tamanho da orelha, entendeu? Depende muito disso aí. Realmente vai ter muitas pessoas que não vão estourar a orelha. Por que estoura a orelha? É uma luta de atrito. É uma luta que você vai bater, você vai raspar, né? Geralmente a cabeça, né? Que pega um golpe. O kimono é bem grosso. O kimono também, né? Trançado, então o kimono vai ralar. Às vezes você vai bater no tatame, às vezes pega mão, pega pé.
tem golpes que pega muito essa parte, o triângulo, por exemplo. O triângulo pega muito aqui. Então, geralmente, pessoas que são muito contundentes, por que eu estourei muito? Porque eu era muito explosivo. Então, eu queria sair de qualquer jeito. Não sabia muito ali, então explodia, né, arrancava de qualquer jeito. Então, tem a questão estrutural do corpo, o formato da orelha. Por exemplo, se sua orelha é menor, então pode ser que ela não estoure, depende. Não corre risco então, Messi? Não corre risco de correr risco. Não, assim, pode, depende. Depende do treino, né? Pode ser que não, mas isso também não define quem é mais técnico, quem é menos técnico. Tá. Então aquele negócio que o cara machucou a orelha... Mas assim, mas é uma marca do lutador de grappling. O grappling, que é o de luta agarrada. Uma das marcas de um lutador de luta agarrada, judô, jiu-jitsu, wrestling, lutas agarradas, geralmente 90% tem as orelhas estouradas. Então, as orelhas, elas entram em atrito. Então, o que é a orelha aqui? Cartilagem, cara. É cartilagem e muitos vasos sanguíneos. Então, se a cartilagem quebra, não volta mais. Os caras vão fazer uma plástica, né? Mas lutador de jiu-jitsu vai fazer plástica? Claro que não vai. Já vi muito cara, eu vejo vídeo na internet, os caras mesmo machucando a orelha pra ficar... Por que isso, Messi? Moda? Por que o pessoal faz isso? O senhor falou que é treinando, mas eu já vi o pessoal na internet batendo pra machucar a orelha. Não, antigamente o pessoal era mais raiz. Hoje o pessoal não faz isso, não. Mas antigamente eu chegava muito na academia, os alunos estavam assim, ó. Fazendo isso aqui na orelha, esfregando a orelha no chão. Porque alguém falou pra ele. A orelha. Porque alguém falou pra ele, cara, você tem que estourar essa orelha aí. Essa orelha é a marca do jiu-jitsu. Quem não tem orelha estourada, entendeu? Quem não tem orelha estourada, então tinha muito isso também. Pessoa que estourava por estourar, né? E outros não. Então, em questão técnico, em parte técnica do jiu-jitsu, você também não vai saber se o cara é bom ou ruim pela orelha. Claro, você vai identificar, esse cara aí luta jiu-jitsu, esse cara luta agarrada. Esse cara é o cara da luta agarrada. Então é uma marca. Mas também pode ser o cara que não tem a orelha estourada, que seja um campeão, né? Cara fera também no jiu-jitsu. Então isso não define. Igual eu falei no início, você só conhece a pessoa na hora da luta. Na hora da luta mesmo. Na hora que acontece, né? Você sabe quem ele é. Se ele é bom, se ele é mais ou menos, se ele é ruim. Mas a orelha é assim mesmo, ela estoura. Ela entra atrito. Eu estourei essa aqui com 3 meses de treino. Essa aqui foi na roxa. Essa aqui foi mais contundente. Essa aqui na roxa eu quebrei muito ela. Caramba. Então ela é um pouco mais firme, mais dura, mais feia, né? Também. Mais dura. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela perguntou pra amiga dela, cara, aquele cara ali, ele tem uma deficiência. Será que ele tem uma deficiência? O cara é deficiente? Porque aqui no Mato Grosso, antigamente, não tinha muito, tinha pouco. Agora você chega no Rio de Janeiro, São Paulo, é normal pessoas assim. Com a orelha arrebentada. Lutadores, tem muitos lutadores de jiu-jitsu, né? Então a pergunta que você fez foi da orelha e a outra foi 2 que você perguntou, né? Foi da questão, foi isso, da questão também o pessoal tem muito preconceito de ser uma luta agarrada. Isso. Inclusive eu tô falando, eu fui muito relutoso até começar o jiu-jitsu. É porque a luta em pé, o striker, né, ele já tem aquela questão de definir ali, né, ser contundente no soco, no chute e manter distância, né? Mas ele só vai entender isso se ele realmente começar a treinar, porque ele vai ver que é um mundo que ele não entende. É um mundo que ele não viu ainda. E hoje o pessoal tá levando muito pro MMA, né, mestre? Muito. Hoje, o MMA hoje, cara, se não tiver jiu-jitsu, cara, você pode se dar bem? Pode. Mas o jiu-jitsu ainda eu acho assim que ainda é o carro-chefe, assim, né, do MMA, tanto porque o jiu-jitsu hoje, as pessoas não conhecem o jiu-jitsu hoje como antigamente. Poucos conhecem. Antigamente você falava assim, eu treino jiu-jitsu, você podia saber que aquele cara estava pronto para qualquer coisa. Aquele cara estava pronto para brigar na rua, se defender na rua, aquele cara estava pronto para lutar na grama, aquele cara estava pronto para uma competição, aquele cara estava pronto para qualquer situação. Então o jiu-jitsu ele tem toda essa defesa de soco, de chute, sair na mão mesmo. Tem um treino que quase não usa hoje, chamava, né? Taparia. Que era para trabalhar o psicológico do cara. Era uma luta sem kimono. Sem tomar tapa mesmo, era sem kimono.
E o tapa, ele é pior do que o soco, cara. Aff. Tapa é pior. Você tomar um tapa na cara, você tomar um tapa. Tem uma coisa, acho que o tapa, principalmente pro homem, acho que é algo psicológico, né? Então, esse treino do jiu-jitsu, ele era muito usado para trabalhar realmente o psicológico do cara. Então a gente fazia muito tapa. Hoje não existe mais, quase não tem. Eu mesmo não fiz ainda. Tem muito tempo que eu não faço com meus alunos. Então, assim, é algo assim que eu acho até que você vê que a pessoa tem aptidão para MMA, para essas coisas, fazer de vez em quando taparia. Interessante. É bom. Trabalhar o psicológico. Trabalha muito, o cara fica nervoso, o cara fica querendo, sabe? Negócio, eu sou homem, ninguém toca na minha cara, vai dar um tapa na minha cara. O cara perde o controle mesmo. Se ele não tiver firmado, é pior do que o soco. Porque o soco você já apaga, já acabou, já era, né? E a outra questão, brincando aqui também, né? Você tem que ser muito homem para treinar jiu-jitsu. Tem que ser muito homem. O cara tem que ser macho demais, entendeu? Para se agarrar com outro cara. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é uma luta, né? É um xadrez humano. Cara, jiu-jitsu é um xadrez humano, cara. Por isso que eu falo, você precisa treinar para você entender, né? Cara, uma posição que você faz, uma pegada que você faz, você consegue dominar um brutamonte, você consegue dominar um cara muito mais forte do que você. Imagina, né? Você consegue... uma mulher, cara, mulheres treinem jiu-jitsu, porque mulher, criança, porque mulher... ela já tem essa fragilidade da força, não tem muita força. E o jiu-jitsu é uma ferramenta muito técnica. Muita técnica. O jiu-jitsu para a mulher funciona como defesa pessoal, mestre? Para a vida, para defesa pessoal. Tanto é que hoje, cara, eu dou aula para crianças, 60% dos meus alunos são meninas. São meninas. Então, muitas meninas estão treinando jiu-jitsu. E eu vou falar para você, depois que a menina pega as técnicas, que ela começa a se despontar, ela tem menos força, mas ela dá mais valor para a parte técnica. O homem não. Ele quer muito fazer força no início, ele quer ganhar na brutalidade, e depois ele vai entendendo que não é só isso. Né? Tem que aprender a técnica. Tem que aprender a técnica. Então, assim, uma mulher hoje que treina jiu-jitsu, que treina para se defender ou para competir, ela está pronta para se defender de um agressor, defender de um ataque. E a gente vê muitos casos, né? Acontecendo. A gente vê muitas mulheres também morrendo aí por bobeira. Se ela soubesse a defesa pessoal, se ela investisse nisso. Essa semana mesmo, semana passada, tava rodando um vídeo do cara que deu um monte de soco na mulher dentro do elevador, né? Sim. Então, eu acho que assim, hoje, essa questão da violência, muito feminicídio, então assim, para a mulher fazer um jiu-jitsu, uma luta, é muito importante, mesmo. Sim. Eu já dei aula para mulheres assim que estavam sofrendo isso em casa e ela foi desesperada, que geralmente elas ficam presas, né, emocionalmente. Por exemplo, essa mulher do elevador, ela ficou presa emocionalmente, era presa emocionalmente no cara. Tem alguns até que falaram que depois que aconteceu, ela ficou sentada do lado dele, esperando a ambulância. Meu Deus. Entendeu? Presa emocional. Então, assim, se essa menina treinasse jiu-jitsu, eu vi um vídeo da Kira Grace. Kira Grace. É do Rio de Janeiro. Ela é da família Grace. E ela sempre mostra, no dia a dia, ela e o esposo dela, defesa pessoal, em lugares estratégicos, né? Funciona o jiu-jitsu. E eles foram pro elevador. Mostrar o que ela poderia fazer se aquela mulher soubesse treinasse jiu-jitsu. Foi muito fácil, cara. Ela só deitou no chão, porque a perna... A guarda do striker é mão, é defender rosto. A guarda do jiu-jitsu é as pernas. É as pernas. E a perna ela tem um poder de pressão muito forte. Na academia, por exemplo, levantamento de peso na academia, o femoral nosso, ele suporta provavelmente uns 500 quilos de pressão, né? Então, o que acontecia? Elas caíam no chão, fazia a guarda ali, começava se defender com as pernas e saía. Provavelmente ela ia tomar alguns socos, iria, mas talvez não chegaria àquele ponto, né? Então, jiu-jitsu para mulheres, jiu-jitsu para criança, cara. Bullying na escola, crianças apanhando na escola, meninos sem masculinidade, cara, tem muito hoje. Meninos não estão mais aqueles guri que não é um... Eu falo para os meus alunos no projeto, as crianças, eu falo, gente, quando eu era criança, sabe qual era a minha brincadeira? Chamar os amigos, ir para um morro de areia lá e brincar de derrubar o outro, de luta.
Verdade. Né? Brigar de luta, brincar de Hoje em matar dia a passarinho. molecada tá muito atrás das telinhas, Hoje eles né, são mestre? muito fortes online. Assim, Verdade. mas quando vem para a vida real, é totalmente diferente, né? Verdade. Então hoje a luta para crianças, você que é pai de menina e de menino, coloque os seus filhos para treinar jiu-jitsu. Ou qualquer outra luta. Como eu sou do jiu-jitsu, eu vou falar do jiu-jitsu. Mas qualquer outra luta, porque nós precisamos, para os meninos, levantar essa masculinidade dos meninos, trazer eles para o ambiente de luta, porque ele vai se transformar num homem e ele vai ter que proteger a família dele. Proteger a família. Cara, é vida ou morte. Ele vai ter que proteger alguém. Eu acho que a luta, né, mestre, é algo primitivo, né? É algo do instinto do homem, né? Eu acho que o homem primitivo já tinha essa questão da luta, de defender a família, né? Sim. Aí você vê hoje muito mais mulheres. Cara, isso é um tapa na cara dos homens, porque muitas mulheres treinando jiu-jitsu, os caras não querem treinar. Verdade. Não quer ir para academia, apanhar, bater, aprender, né? Voltar aquela pegada. Então hoje nós temos 200 e poucas crianças no Instituto ABA, que a gente vai até falar no final. Isso, legal. Tem o Gustavo, que dá aula na prefeitura para muitas crianças. Você também dá aula aqui para crianças. Então a gente vê qual é a realidade hoje. Eu dou aula em projeto, mas dou aula em condomínio também. Então isso é a realidade de cada lugar. Verdade. Eu vejo que as crianças precisam disso, né? Precisam voltar. E meninas, cara, as meninas estão... Cara, menina que aprende a lutar, ela tem outra visão. O menino também tem outra visão de mundo. Ela trabalha muito autoconfiança. Você vai ser uma pessoa confiante. Você sabe o que fazer, você não tem medo de fazer aquilo lá. Claro, você controla, né? Muitas vezes o seu medo, sua ansiedade. Eu vejo muitas crianças hoje sendo curadas assim, em poucas semanas de ataque de pânico. As crianças com muita depressão, ansiedade hoje, né, mestre? Na realidade, sabe o que é? É só fazer algo. É só começar a fazer algo. Entrar numa... Antigamente falar tribo, né? Entrar numa equipe, participar com pessoas. Entendeu? E aí daqui a pouco você vê que aquele diagnóstico lá não era tão sério, não. Legal. Mudança, tem muitas mudanças. Então, pratiquem jiu-jitsu. Né? Fala, meu Paulinho. Paulinho, quanto tempo nós temos aí, Paulinho? Próximo de 1 hora. Próximo de 1 hora, legal. Ah, esse aqui é a luva, deixa eu guardar. Ah, esse aqui é pro final, mestre. Depois eu sei que não é da modalidade do senhor, esse aqui o mestre não é muito pegado, esse aqui é pro final. Deixa aqui, depois eu vou... Quero aprender boxe. Ah, perfeito. Daqui a pouco a gente vou mostrar aqui. Nós vamos sair, ver qual que é o melhor, mestre. Se é o jiu-jitsu, se é o boxe. Não, mas não é isso não, pode ficar tranquilo. Não vai ser... Olha só, mestre, a gente está chegando aí, já passamos aí um pouco mais do que quanto tempo aí, Paulinho? 54. Aí, já estamos quase chegando no final, mas aqui o mestre Jean, além de mestre do jiu-jitsu, também tem uma parte da espiritualidade, mestre. Sim. Então, assim, para o senhor, como que é essa questão da fé? A gente vê nas palavras do senhor, a gente sempre vê o senhor falando de valores, falando sobre de família. Como que é o mestre Jean, conciliar a parte do tatame no jiu-jitsu e essa parte da fé, ser pastor? Como que é isso, mestre? Explica pra gente como que é esse trabalho do senhor na igreja, o pastor Jean também. Tá. O jiu-jitsu, falando da arte marcial, ele já trabalha muito princípios, né? Então, eu já tinha no meu coração isso, né? De honrar pessoas, não desonrar o seu professor, né? De cuidar de pessoas, proteger pessoas. Então, a luta, a arte marcial, ela tem muitos princípios já, assim, universais, né? Que você aplica para sua vida, né? Falando de Deus, de fé, de Jesus, eu tive um chamado de Deus, assim, há 18 anos atrás. 18 anos atrás eu estava, assim, eu vou começar a falar de alguns personagens bíblicos, né? Perfeito, mestre. Eu tava igual, tem um general na Bíblia chamava Naamã. Naamã. Ele era um cara que era um general de guerra, só que ele tinha uma doença, ele tinha uma lepra, né? Então, na frente dos outros, ele estava com a armadura dele. Ele era o general, ele era o comandante, né?
Só que quando ele chegava em casa, que ele tirava a armadura, ele tinha uma doença, ele tinha uma lepra. Antigamente a lepra, hoje é hanseníase e ela tem cura, né? Na época bíblica, nos tempos bíblicos, hanseníase não tinha cura. Tinha até um local só para essas pessoas, era o chamado leprosário, né? Tinha um leprosário, tinha um local para essas pessoas. E elas eram rejeitadas mesmo pela sociedade ali. Por ter essa doença. Por ter essa doença. Tanto é que Jesus, você vê as passagens bíblicas, Jesus curou muitos leprosos. Então eu estava igual Naamã, eu era um professor de jiu-jitsu, eu gerava influência às pessoas, né? Tinha meus alunos, gerava influência na cidade, trabalhava na prefeitura lá, tinha um projeto com centenas de crianças. Só que eu estava igual Naamã, cara, eu estava doente, emocionalmente, não estava bem, nos meus relacionamentos pessoais. Também eu não tinha êxito nisso, né? E eu cheguei a um ponto assim que eu tive que fazer uma oração. Eu fiz uma oração, cara. O meu encontro com Jesus não foi de cara assim num culto. Sim. E numa igreja, né? Teve um dia que eu passei por uma situação muito emocional muito forte, uma quebra de um relacionamento, né? E eu saí da academia que eu estava assim, falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu olhei para o céu, falei, Deus, o Senhor existe mesmo? Se o Senhor existe, me mostra, de alguma forma, porque eu não quero mais viver. Então eu cheguei a um ponto assim de ser um faixa preta e querer tirar minha própria vida, cara. Nossa. Entendeu? Isso é uma lição para nós, porque aquilo que você, vou falando de termos físicos, né? Coisas terrenas aqui. Por mais que você seja o expert em qualquer coisa que você for na vida, existe algo que só Deus pode fazer. Ou seja, a Bíblia fala que tem todo homem ele tem a eternidade dentro dele, ele tem um lugar que só Deus preenche. Ou seja, a insatisfação que eu tinha, cara, eu treinava, eu comia bem, eu fazia o que eu queria, né? Só que parece que foi chegando num nível assim, mental, que eu falei, cara, nada me supria. Existia algo. Mas só que essa procura por algo já é Deus. Já te mostrando algumas coisas, né? Então eu lembro dessa oração, cara. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, me mostra, porque eu não vejo mais sentido na vida, né? Eu já era faixa preta de jiu-jitsu, eu já estava bem, estava com um bom emprego, sabe? Tinha bastante amigos, mas eu não estava vendo sentido na vida. E foi muito interessante, porque Deus mandou uma pessoa lá onde eu estava. Eu não falei com essa pessoa. Essa pessoa foi atrás de mim. E essa pessoa, hoje ele é pastor também, né? O Alexandre. Ele é descendente de índio mesmo. Ele era um indígena, né? Isso. E ele serviu o exército com meu irmão, o Paulo. E ele me procurou, me achou na cidade lá, falou, cara, você é irmão do Paulo, e tal, e tal. Foi assim que Deus me conectou com ele. Aí ele, vamos ali comigo, vamos ali em casa. Eu gostava de tocar violão. Eu não toco muito violão porque eu não me dediquei muito no violão. Mas eu gostava tinha o meu violãozinho, ficar cantando algumas músicas. Aí eu fui pra casa dele, ele ficava tocando as músicas da igreja, eu ficava tocando as outras músicas pra ele. E ele foi falando, aí o que aconteceu? Ele começou a falar o que Deus fez na vida dele. Simplesmente ele começou a falar, cara, eu era assim, e aí comecei a buscar Deus me mostrou isso, tal, e eu comecei a mudar. Começou a falar de Deus pro senhor. Começou, e eu falei, cara, eu preciso disso, né? Eu falei, eu preciso disso porque eu já fiz o que tinha que fazer, com a força do meu braço, né? Então, o lutador tem essa pegada, né? Cara, eu consigo, eu vou sair na mão, eu vou lutar, né? Eu posso. Só que, cara, vai chegar um certo ponto que você não aguenta mais com a força do seu braço. Aí você precisa da força divina. E aí eu fui para a igreja, cara. Fui na igreja um dia, num culto. Cheguei lá, eu nunca tinha pisado na igreja e foi interessante demais porque eu não entendi nada naquele dia. Fiquei lá, cara, o que é isso? Foi na igreja? Fui na igreja, tal. Aí no outro dia, ele me chamando, né? Falei, vamos de novo na igreja, cara?
Falei, vamos, né? E no outro dia já teve um empecilho gigante para eu ir, porque eu tive um convite de uma mulher, né? Para sair e tal, assim, na hora de ir para a igreja. Nem na hora. Na hora, né? Aí ele tava do meu lado, ele falou assim, cara, vamos. Ele viu, né? A pessoa veio. Ele viu, eu falei, cara, isso não pode ser normal. Eu falei, cara, isso não é natural isso. Eu já comecei a pensar, isso não é natural, né? E eu fui com ele, cara. E eu lembro até hoje, dia 6 de fevereiro de 2006, eu acho. Eu tomei uma decisão de aceitar o chamado de Cristo na minha vida. Na verdade, a gente entende que ele que chama a gente, né? Cria o desejo, né? Mas aquele dia foi um divisor de águas, porque naquele dia eu me entreguei para o divino, me entreguei para Jesus, me entreguei para Deus, né? E aí depois disso aqui foi uma reviravolta muito grande na minha vida, teve um processo muito grande de mudança minha também, né? Espiritualmente falando, eu comecei a namorar com que é a minha esposa hoje, a Raquel, né? Que ela era filha de pastor, nasceu na igreja, Ela é da igreja também. sempre nasceu, né? A gente brinca até hoje, fala que é de berço evangélico, né? Tem esse clichê, né? De berço evangélico, ou seja, nasceu na igreja, né? Assim, dentro desse contexto. E eu comecei a namorar com ela e até o namoro era diferente, até a forma de se comportar era diferente, era tudo diferente, cara. Eu tive que voltar a estaca zero. Foi uma grande mudança, mudança. Do Jean, o competidor, o jiu-jiteiro. Sim, e eu me apaixonei tanto, cara, por esse Deus que eu cheguei até um dia a falar, cara, eu vou dar um tempo pro jiu-jitsu. E foi necessário para mim, quase um ano. Porque nesse ano eu mergulhei, assim, conhecer as coisas de Deus, né? O que falava para não fazer, eu tava fazendo. Igual no jiu-jitsu, só faz isso, estoura a orelha que vai dar certo. Faz isso. Tinha algumas coisas que era um pouco... não era legal, né? Mas eu também fui pegando informação com pessoas mais maduras e eu tive esse tempo para me conectar com a eternidade, né? E aí, beleza. Aí depois Deus me conectou de novo com o jiu-jitsu, porque, cara, eu vou falar uma coisa para você, todas as conexões minhas, quero falar uma coisa para todos aqui, ó, que estão vendo. Deus sempre vai te dar conexões dentro daquilo que você é especialista. Ou seja, se você é profissional em algo, se você conhece muito algo, você se especializa em algo, geralmente 90% das conexões que vão te fazer crescer, que vão te levar para outro estado, que vão te levar para outro país, que vão né, que vai ter prosperidade na sua vida, vai ser dentro daquilo que você é especialista. Então tudo, cara, que Deus me conectou até hoje, teve uma raiz aqui, ó. Raiz no jiu-jitsu. Teve uma raiz no jiu-jitsu. Empresários, igreja, cara, sabe, empresas, amizades, né, conexões. Foi dentro daquilo que eu era bom. O jiu-jitsu acabou sendo um instrumento também para ser trabalhado. Sim, então o jiu-jitsu é uma ferramenta, né, cara? O jiu-jitsu é uma ferramenta que nós usamos. Jiu-jitsu sem o ser humano não é nada. Jiu-jitsu é jiu-jitsu porque a gente coloca isso em prática. É uma ferramenta. Se ninguém usar, o que é o jiu-jitsu? E hoje, inclusive, o senhor tem o projeto ABA, que é o projeto que está na igreja. Para você ter uma ideia, eu pensava no início que isso aqui não era... Eu tinha que parar. Eu tinha que parar com o jiu-jitsu. Só que Deus falou que não era para parar com isso aqui. Eu tive um tempo de reclusão, né? Para eu entender algumas coisas, para eu não perder minha fé, né? Minha fé foi aumentando, comecei a ver sentido nisso de novo, e aí eu voltei. E aí hoje, cara, geralmente pastores têm o púlpito da igreja para ser o lugar que ele prega, né? É o lugar mais visitado por ele ali. Claro que ele visita pessoas, que ele cuida de pessoas. Mas hoje eu também prego na igreja, eu cuido dos jovens da igreja. Eu tenho o Instituto ABA, que você estava falando aí, que é um instituto da igreja, né? Que hoje nós temos lá quase 300 crianças treinando nesse projeto. No jiu-jitsu tem 150 alunos treinando no jiu-jitsu hoje.
Então hoje o tatame, ele é o meu púlpito maior, entendeu? Maior é o tatame. Claro que também estou na igreja como pastor, né? O pastor Devanir Gomes, que Devanir, é o meu verdade. pastor presidente. Um abraço pro senhor. Conheci Deixa eu ver ele. esse vídeo. Conheceu, né? Conheci o pastor Devanir. Fui num culto também lá. Sabia que o pastor Devanir, ele era capoeirista? Ele sempre morou aqui em Sinop, desde 5 anos de idade. Ele falou que tem quase 50 anos de Sinop. O senhor falando a respeito disso, escutando o senhor falar, o senhor falou que deu um tempo, né? Então, eu também tenho, Sim. sou evangélico também, pratico, igual o senhor tocou na questão da capoeira. Sim. Por muito tempo eu tive essa questão da capoeira. Ah, não, você é evangélico, você não pode fazer capoeira. Então, assim, isso foi bem difícil para mim. Sim. Essa questão do jiu-jitsu, o senhor chegou a falar que ficou até um tempo parado. Isso também foi difícil para o senhor, nessa questão do jiu-jitsu e da igreja? Foi porque na realidade, quando você se conecta espiritualmente com Deus, você gera uma satisfação tão grande em sua alma, que tudo vira segundo plano, na realidade, para você, né? Que Deus, Jesus, a paz que Jesus falou assim, a paz que excede todo entendimento. Então tem uma paz que você recebe de Deus que ela excede todo o conhecimento que você tem. Então, e aquilo fica em primeiro lugar na sua vida. Só que você tem que saber diferenciar, né? Então na minha cabeça eu tinha que parar. Eu amo jiu-jitsu, cara, amo dar aula. Eu sou apaixonado por isso aqui. Só que naquela época eu falei, cara, né? Vou ter que parar, é um sacrifício, né? Então, mas eu entendi também depois que eu teria que voltar, mas voltar já com outra mentalidade. Porque Deus nem ia querer me perder de novo, né? Verdade. Então eu teria que voltar com outra mentalidade. Tanto é que até hoje, todas as conexões, por exemplo, cheguei, aí a minha vinda para Sinop agora, tem 5 anos que eu tô aqui. Eu falei do pastor Deva, foi o pastor que eu conheci aqui, de quando eu cheguei, já tem 5 anos, eu estou nessa igreja até hoje, né? Um amigo, meu pastor é meu amigo, tem outros pastores lá também excelentes, o pastor Enos, o pastor Anderson, são caras extraordinários também, que eu aprendo muito com eles, sabe? Então, eu tô numa constante mudança ainda, sabe? Sinop, eu cheguei em Sinop aqui, cara, eu tava acostumado com a cidade pequenininha, lá em Sonora, lá, 20 mil habitantes, sabe? Eu cheguei aqui, uma coisa totalmente diferente, mentalidade das pessoas mais avançadas, né? Em todos os lugares, né? Tudo mais elevado, tudo mais pujante. Um boom, né? Uma cidade crescendo o tempo inteiro, sabe? Tudo muito rápido. Eu sofri até no trânsito, cara. Eu era mais desacelerado, sabe? Hoje eu tenho que me segurar, porque às vezes eu quero ser acelerado também. Então, assim, aí eu conheci o pastor Deva. O pastor Deva, ele era capoeirista aqui antigamente. Eu não lembro agora da equipe dele, mas só que ele envolveu-se muito com capoeira, trazia gente de fora, fazer eventos aqui. Talvez você conheça ele da capoeira, não sei. É porque, assim, na capoeira a gente tem um costume de ter apelido, mas eu lembro de ser chamado de Deva mesmo. Deva, né? Deva. Ah, tá. Sim. Então ele, como ele era da área da luta, quando eu me conectei com ele, que eu conheci ele na igreja, na hora ele falou assim, é você mesmo, cara, eu tô querendo fazer um projeto aqui, tenho um desejo de ter um projeto, ver crianças treinando e tal. Aí foi através do jiu-jitsu, novamente. Começamos a nos conectar através do jiu-jitsu. Claro, Deus tem toda uma conspiração atrás disso, Verdade, né? Todo um caminho até ali. Tem todo um propósito, né? Isso. Um propósito. E tanto é, cara, que deu muito certo, né? Hoje nós temos um relacionamento muito bom. O projeto está caminhando assim, a gente está com um projeto de crescimento para esse projeto, né? A equipe também tá indo bem, você aqui na Taruma Fight, o Gustavo, né? Tem o José que está em outra cidade aqui no Itaiangá, né? O José tá fera lá, tem muitos alunos, crescendo muito também. Os projetos. Então você vê que ainda há uma conexão com isso. Mas só que tudo que você vai fazer, cara, quando você tem um encontro com Jesus, cara, tudo entra em conflito. De cara, assim, né? Verdade. Primeiro, o conflito com a sua vida pessoal, o seu estilo de vida, né? Você começa a entender aquilo que realmente é pecado que você fazia, que você precisa parar, você precisa mudar de vida, mudar de mentalidade. Mudança, né?
O cara muda, lutador fala palavrão demais. Lutador é uma palavra, um palavrão. Então, ainda mais se for carioca, os caras lá do Rio, você fica louco. Você chega lá, os caras, uma palavra, um palavrão. Então, assim, eu tinha toda essa cultura. Aí eu tive que aprender de novo. Cara, tem que parar de falar isso. Né? A Bíblia fala assim, ó, não usei de palavra torpe, tal, palavras, né? Aí eu falei, cara, preciso mudar. Então, eu ainda estou em constante Uma constante evolução. Eu não sei até quando. O meu sonho é chegar na faixa coral. Né? Então tem uma caminhada aí bem longa ainda, né? Tô com 46 anos, tô no 5º grau agora. Tem mais um grau para conquistar. 5º grau? É, o 5º. Aí tem mais um grau, que é o 6º grau. Né? E depois mais 7 anos. Não é nem a coral, é vermelho e preta, que é o 7º grau, né? A faixa preta ela vai até o 6º. O 7º grau já é vermelho e preto. O 8º grau é a coral, que é a vermelha e branca. E o 9º grau é a vermelha. Né? Tanto é que existe poucos 10º grau, né? O Hélio e mais... O senhor apontou aí pro quadro. Esse quadro aí eu acredito que não esteja propositalmente. Sim. Mestre, quem é esse cara aí? A gente sei que tá fugindo um pouquinho da parte da espiritualidade, mas cara, o Hélio... qual que é o significado pro jiu-jitsu? Qual que é o que esse mestre trouxe pro jiu-jitsu? Cara, o Hélio Gracie, cara, assim, pelo o pouco que eu nunca conheci ele, eu nunca vi ele pessoalmente, sabe? Eu tive uma oportunidade uma vez de um campeonato que ele tava, ele não era muito fã de competições. O negócio dele era jiu-jitsu para defesa pessoal, né? Tanto que alguns filhos dele até hoje não gostam de competição, eles falam, não, luta é para você se defender dia a dia e tal. Só que eu vejo o Hélio Gracie, se você estudar, procurar sobre a história do Hélio Gracie, a família Gracie, você vai achar na internet muita coisa, né? Então, esse cara aqui, ele era um cara improvável. Primeiro, você vê que a ferramenta do jiu-jitsu é tão boa, que geralmente o improvável, você fala, não, esse cara não vai conseguir nunca. E o cara consegue. Então, o Hélio Gracie era um cara pequeno, acho que tinha 60 quilos, dizem que ele tinha um problema respiratório, sabe? E ele olhava o irmão dele, o Carlos Gracie, treinando, ensinando no Rio de Janeiro. Eles estavam no Belém do Pará, foram para o Rio. E aí ele disse que ficava olhando o irmão dele dar aula, tal, ele cansava fácil, tinha problemas respiratórios, cara. E aí ele começou a aprender olhando, e depois, um dia lá, o irmão dele faltou, ele deu aula para alguns alunos e começou a gostar disso. E alguns alunos quiseram treinar com ele. Aí ele começou aí o que esse faixa vermelha fez? Começou a adaptar o jiu-jitsu mais do judô, porque assim, no Japão tinha a academia lá, era judô e jiu-jitsu junto. Era jiu-jitsu, né? Aí o Jigoro Kano, ele pegou as partes de projeção e fez o judô. Né? Então ele fez a parte do judô. E a parte do jiu-jitsu ficou só com a realeza lá. Entendeu? Só quem treinava jiu-jitsu no Japão era só quem era da alta elite. Verdade. Entendeu? E aí o Conde Koma, que veio para Belém do Pará, que era dessa academia, veio para Belém do Pará e conheceu o irmão dele, que é o Carlos Gracie, Belém do Pará. E aí Belém do Pará eles foram pro Rio. Aí onde começou tudo. Nos anos 50, 60 ali, o Hélio Gracie adaptou o jiu-jitsu, que era usado com muita força, técnicas muito fortes, e começou a adaptar para ele uma pessoa leve, uma pessoa improvável, uma pessoa cheia de dificuldade. Então ele começou a desenvolver o que chama, né, sistema de alavancas. Que o jiu-jitsu ele é poderoso, assim, uma técnica poderosa, por causa das alavancas. Ou seja, você usar a força do oponente contra ele mesmo, você saber se posicionar, se uma pessoa pesada vir para cima de você. Então você, com pouca força, você faz muita coisa. Claro que muita força associada à técnica também faz muita coisa. Muita força. Né? Então você pega um cara forte e técnico, ele vai prevalecer, claro. Agora você pega um cara forte, sem técnica, e pega um franzino com técnica. Claro que quem tem a técnica vai prevalecer. Então esse cara aqui, ele mudou o mundo das artes marciais, cara. Porque ele começou a desafiar todo mundo de qualquer luta, para testar a luta dele.
E começou a ganhar. E aí um dos filhos dele foi para os Estados Unidos, inventou o primeiro UFC. Que aí o filho dele, lembra dos primeiros UFC? Sim. Que era o Roger, não era o Roger Gracie, não, era o Hollis, não. Era o filho dele mais velho, era um filho bem magrinho, altão, magrinho. Fugiu o nome dele aqui agora, mas esse filho dele, ele representou o jiu-jitsu nos primeiros UFCs. Carson Blaze, não? Não, cara, não posso ter esquecido o nome dele. Enfim, ele foi o representante da família Gracie nos primeiros UFCs. Então ele entrava de kimono, ele era magrinho, só que era alto, né? Era magrinho, e ele fazia o que o pai dele fez. Ele começou a lutar com atletas de outras lutas. E começou a crescer, ele começou a ganhar, começou a crescer o jiu-jitsu. O jiu-jitsu que eu sei, que você está aprendendo através de mim, através dos professores, tem uma linhagem do mestre Hélio. Ou seja, nós estamos perto ainda. A gente que está mais velho um pouco, tá perto, tipo, uma geração só, na realidade, né? Da raiz mesmo do jiu-jitsu, né? Agora esses que vão vir depois de nós já vão ficar mais longe. Então a gente também tem esse privilégio, né? De estar, né? De conhecer, cara, quem treinou com esse cara. Verdade. Entendeu? Daqui 50 anos, a gente vai estar aqui, mas os outros já vai ficar só na história, Vai ficar né? só na história. Mas volta lá. Mestre Jean, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso episódio, né, nosso terceiro episódio, nosso terceiro round com o senhor. Já estou muito feliz do senhor estar aqui com a gente, né, ter feito, ter recebido de bom grado o nosso convite para o senhor estar aqui com a gente. Então, fico muito feliz, ser o meu mestre, ser esse líder que o senhor é, a história que o senhor tem. Eu acredito que com a chegada do senhor aqui no Mato Grosso, com a chegada aqui em Sinop, o jiu-jitsu teve uma grande crescente. E assim, a gente está chegando aqui no final, e o que eu peço para o senhor deixa para a gente aquela mensagem de fé, aquela mensagem que o senhor achar dentro do coração aí, para estar passando aquela mensagem para o pessoal que está com a gente, que ficou e até agora com a gente aí. Então, mestre, deixa aquela mensagem de fé, aquela mensagem espiritual, aquela mensagem do jiu-jitsu para a galera que está com a gente aí agora. O senhor pode falar olhando lá. Tá, beleza. Eu quero falar primeiro sobre um cara que eu acho que muita gente conhece, que é o Rei Davi, né? O Rei Davi, ele era um músico, ele era um adorador, mas ele era também um guerreiro, né? Era um homem de batalha, era um homem guerreiro. Então, você vê a história de Davi, ele era o cara que cuidava das ovelhas do pai dele no campo. Então ele era o filho mais novo, e ele cuidava das ovelhas do pai no campo. Então, no campo, ele tocava harpa, a Bíblia diz que ele tocava harpa, então ele adorava a Deus, mas ele também cuidava das ovelhas, ou seja, se aparecesse um leão, ele protegia, se aparecesse o urso, bichos, né, da selva, ele protegia. Tanto é que ele matou um urso, né, ele matou um leão, protegendo as ovelhas do pai. Deus olhou para a vida de Davi e falou, cara, esse cara aqui eu vou levantar ele como rei, porque até então era Saul que foi o primeiro rei de Israel, né? Saul foi o primeiro rei, mas não agradou a Deus, e Deus escolheu Davi, né, para ser o substituto. Então, nas malhadas, a gente fala, nas malhadas no campo, Davi cuidava das ovelhas com tanta excelência que ele chegou a matar um leão e chegou a matar um urso para proteger as ovelhas. Deus falou, não, esse cara eu vou trazer ele para perto de mim, né? Então levantou, era um guerreiro. Então, gente, guerreiro não é aquele cara que não adora a Deus, que não chora, que não busca a Deus. Ah, não, eu sou homem. Não, cara, Davi era um guerreiro de guerra, de batalha, de matar gente, Claro que hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha isso, né? Ele era um rei. Então ele ia para a guerra, ele matava pessoas, ele protegia o país, ele protegia a nação. Ele colocava a cara dele na frente da batalha. E uma coisa interessante, que eu queria deixar aqui, uma coisa que me toca muito e pode servir para algumas pessoas. Davi matou o urso e o leão. E qual foi a oportunidade que
que ele teve de ser consagrado a rei, ser consagrado a um faixa preta? Qual foi o último desafio dele? Foi o gigante. Foi Golias. Ou seja, a oportunidade ela vai sempre chegar para quem está preparado. Ou seja, as oportunidades vêm. Se você estiver preparado, você alcança esse êxito. Se você não estiver preparado, você vai perder a oportunidade. Então, quando o gigante, que era o gigante Golias, ficava afrontando o exército de Israel, todo o exército de Israel estava com medo de Golias. Saul, que era o rei, estava com medo de Golias. Por quê? Saul não matava leão e nem urso. Os soldados não mataram leões e ursos. Mas Davi foi treinado. Davi ele foi treinado matando o leão e o urso, que são bichos altamente fortes. Já estava sendo preparado, né? E Davi, ele era especialista em funda. Era tipo um estilingue antigamente, sim, né? Uma cordinha, colocava uma pedrinha que eles rodavam essa pedra e diz que a tribo dele, diz que eles acertavam a pedra no fio de cabelo, cara. Então, ele era especialista na funda, só que ele foi treinado por Deus com os gigantes invisíveis. Quando ele olha o gigante, quando ele olha Golias, ele falou para o rei, eu já matei um urso, já matei um leão. Então, mesmo Deus que me protegeu do urso e do leão, é o mesmo Deus que vai me dar vitória contra o Golias. Aí uma coisa que eu quero falar para vocês. Toda vez que apareceu Golias na sua vida, vai ter duas opções. Ou você já vai estar preparado, ou você vai correr. Mas o Golias vai aparecer. Mas só que o sentimento quando o Golias aparecer na sua vida, o sentimento que você vai ter, que é o sentimento de preparação. É igual um campeonato de jiu-jitsu. Quando você está bem preparado, vou falar uma coisa para você, quando eu treinava com os grandes, com os caras mais fortes, mais pesados, muito mais técnicos, eu treinava com eles com tanta naturalidade que quando eu chegava numa competição e meu professor falava assim, você vai lutar no absoluto. Você vai lutar com qualquer um. Eu olhava assim e falei, cara, eu já sou acostumado a lutar com os caras grandes. Então aquilo não me intimidava. Por quê? E eu me preparei para aquilo, eu passei por aquelas experiências, entendeu? Então a lição você tem que ser forjado e preparado primeiramente na malhada, no secreto, onde ninguém vê, matar seus ursos, matar os seus leões, afiar, né, o que você é especialista, Davi era especialista na funda, não sei, tem muita gente especialista em tanta coisa. Seja bom, seja especialista naquilo que você propôs a fazer, se deixe ser treinado no processo, porque quando aparecer o gigante, vai ser a oportunidade de você dar uma virada na sua vida. Então, pra você ter uma ideia, Davi, quando o gigante apareceu, ele não viu o gigante como o povo de Israel viu. O povo de Israel viu o gigante como uma afronta. Eles falaram, não, ele é muito grande, ele tinha quase 3 metros, nós não vamos prevalecer contra esse cara. Davi não, ele olhou, ele viu uma oportunidade. Ele olhou para o gigante, ele viu uma grande oportunidade. Ou seja, tinha muitos prêmios para quem matasse Golias. Um dos prêmios era casar com a filha do rei. Outro prêmio, ficar isento de impostos. Cara, tinha outros prêmios. E como ele estava preparado, o gigante foi a oportunidade. Ou seja, quando ele foi atacar o gigante olhou para ele assim, o gigante falou assim, você pensa que eu sou um cachorro, um animal, para você vir contra mim com pedras? Entendeu? E aí Davi olhou para ele assim, você vem contra mim com lança, espada e escudo. Ou seja, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, por mais que você seja especialista em algo, você tem que colocar sua confiança toda em Deus. Em Deus. E aí ele foi na fé dele, crendo que Deus já tinha livrado ele de outras situações, aquela seria mais uma situação, e ele falou assim, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não estou sozinho aqui. Eu tenho minha especialidade, eu tenho minhas características, eu tenho coragem, mas eu não estou sozinho.
Entendeu? Para os inimigos da nossa vida, tem muitos inimigos da nossa vida que nós não vencemos sozinhos. Tem que ter ajuda do alto. Ajuda de Deus, né? Então ele mirou a funda, bateu bem na testa do gigante. O gigante caiu. E aí ele pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Bravo. Ou seja, brabo. Então essa é a parte. Os gigantes vão aparecer. Agora a questão é, você está preparado? Você foi preparado para isso? Porque quando o gigante aparecer, você vai ver, no seu íntimo você vai ver, isso é uma oportunidade. Para mim. Outra coisa, só para finalizar, eu tenho um versículo da Bíblia que eu levo para minha vida, é o grito de guerra do nosso instituto. Lá. Todo final de treino a gente une as mãos das crianças aqui e a gente faz o nosso grito de guerra lá, que é eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. E aí a gente grita, a gente declara isso, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. E aí a gente fala, vem pro ABA, que ABA é o nome do instituto, que o ABA é uma palavra grega pai, né? Paizinho, pai e tal, ABA, né? ABA pai. Então tem um versículo, Romanos 8:37, que diz assim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nos versículos posteriores, ele fala assim, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a fome, nem a nudez, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, esse versículo, cara, eu levo ele, assim, é um grito de guerra nosso lá, e é um versículo que eu levo para a minha vida, porque, Fábio, ser campeão é uma coisa, ser mais que vencedor é outra coisa. Ou seja, você treinar e ganhar uma competição, você ganha uma medalha. Você ganha um reconhecimento de alguém. Alguém vai te colocar uma medalha. E é no âmbito natural. Ser mais que vencedor, a Bíblia diz assim, aqueles que forem fiéis até o fim, Jesus fala, eu dar-te a coroa da vida. Entendeu? Então, assim, quem é vencedor, ele recebe uma medalha aqui. Mas quem é mais que vencedor, ele ganha a coroa da vida. Quem é vencedor, ele até alcança reconhecimentos humanos. Mas quem é mais que vencedor, ele ganha reconhecimento do próprio Deus. Amém. Entendeu? Quem é mais que vencedor, ele vai conseguir as coisas da terra. Agora, vai conquistar a terra, vamos colocar assim. O vencedor, ele conquista a terra. O mais que vencedor, ele conquista a eternidade. Então, gente, tudo que nós vamos fazer nessa vida, nós temos que entender que existe, né, Jesus, existe Deus, existe quem criou tudo isso, e existe quem criou nós, quem nos chamou, né, para esse momento. E eu tenho esse versículo para mim, e eu vou deixar esse versículo para você, Romanos 8:37. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Ou seja, você vai ter sucesso nessa terra aqui, mas você sabe que a nossa vida ela tem uma linha de início, meio e fim. E quando nós chegarmos no fim dessa vida, cara, vai ser só o começo. A gente pode viver 100 anos aqui, né? Então, depois de 100 anos, vai ter toda a eternidade. Então, o mais que vencedor, ele está esperando algo mais. Esperando a eternidade. Ele está esperando algo mais. Ele sabe que tem algo mais para ele. Ele sabe que vale a pena renunciar a algumas coisas. Ele sabe que vale a pena você adorar a Deus, entendeu? Você se entregar. No evangelho não foi diferente do jiu-jitsu para mim. Sou um cara muito improvável para ser um pastor hoje, cara. Eu olhava para mim e falava, cara, eu não tenho possibilidade nenhuma de ser um pastor. Só que Deus foi me treinando, igual Davi. Foi treinando nas malhadas. Foi treinando nas guerras. Foi treinando nas dificuldades. E sempre tinha os Saús da vida que olhavam para mim assim, cara, acho que você vai ganhar aí. Né? Você vai... E me dando oportunidades, né? E hoje eu tô nessa... hoje eu sou pastor. E eu sou professor de jiu-jitsu. Também, né? E dá para conciliar muito bem, sabe? Dá para ver propósito em tudo isso, né? Nós temos essa ferramenta que nos impulsiona, que atrai pessoas para perto de nós, né? Para nós influenciarmos de alguma forma. E essa é a minha visão aqui para a cidade de Sinop. Eu voltei depois de 20 anos,
né? E estamos aqui também ajudando vocês, né? De alguma forma a chegar onde vocês estão propondo no coração, de ser um faixa preta de jiu-jitsu. Tá aí na caminhada também, né? Já tem alguns faixas pretas aqui que a gente formou também, né? Graças a Deus. Então, Fábio, obrigado, cara, por essa oportunidade, né? De falar um pouco, né? Da nossa vida, compartilhar nossa fé, compartilhar aquilo que nós amamos fazer, né? Eu tenho uma família abençoada hoje, tenho a minha faixa branca lá, terceiro grau, mas tenho 3 filhos maravilhosos, cara. O Azaf, o Renzo e o Raniel, são 3 homens que eu estou preparando eles também para o futuro, são lutadores de jiu-jitsu também, crescendo, vendo isso, vendo essas coisas acontecer. Você também tem filhos que treinam jiu-jitsu, né, cara? Otávio, Gustavo. Isso. Isabelle, tem o Miguel. Os guerreirinhos tem a aí. Isa, né, que tá aí também, no Rapaz, tatame também. ganhou de mim, né? Ganhou de mim. Mas é isso aí, muito obrigado. Mestre, mais uma vez agradecer ao senhor pela presença do senhor, por o senhor estar aqui com a gente. Sim. E assim, ficamos muito felizes, né, por o senhor ter compartilhado um pouco da sua experiência, Sim. ter compartilhado um pouco da sua fé, ter compartilhado esse momento que está aqui com a gente, né? Então, assim, ficamos muito felizes, mestre. Desde já agradeço o senhor, né, por o senhor ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Pod Fight. Galera, para encerrar, galera, quem ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai estar lá o vídeo completo. A gente vai estar fazendo os cortes. Aciona lá, ativa o sininho para você estar acompanhando aí os cortes dos melhores momentos aqui dessa entrevista que foi maravilhosa, esse bate-papo aqui com o nosso mestre Jean-Claude de Moraes, que esteve aqui com a gente. Galera, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Mestre Jean, igual lá no projeto do senhor, a gente também tem uma finalização, e a nossa finalização é assim, eu vou dar aqui para o senhor uma luva, o senhor coloca a luva aí, eu sei que o senhor não é muito da pegada do boxe, mas coloca a luva aí, e vamos dar lá... Logo na esquerda aqui. Isso, na esquerda aí, ó, é canhoto é mais difícil, para dar aquele gás aí pra gente. Galera, Pod Fight Team, o Pod Fight da luta. Abraço, Mestre Jean. Ossa!